Minha cunhada espalhou mentiras sobre mim na família. Mas agora todo mundo sabe a verdade sobre as traições dela. Vocês não fazem ideia do inferno que vivi nos últimos 6 meses por causa da Fernanda, cunhada do capeta em pessoa. Essa mulher de 31 anos conseguiu virar toda a minha família contra mim com mentiras tão elaboradas que até eu mesma cheguei a questionar minha própria sanidade. Mas agora, depois de tudo que descobri sobre ela, posso dizer que a justiça divina existe e tem nome e sobrenome. Tudo começou no aniversário da minha sogra em março. Eu estava na cozinha ajudando a preparar os pratos quando ouvi Fernanda sussurrando algo para minha cunhada mais nova, a Júlia de 24 anos. O tom dela era estranho, quase conspirativo. Quando me aproximei, elas pararam de conversar na mesma hora. E Fernanda me deu aquele sorriso falso que eu já conhecia bem. Ah, Marina, justamente você que queríamos ver, disse ela com uma voz melosa que me deu arrepios. Estávamos comentando sobre o churrasco do final de semana passado. Que pena que você não pode ir por causa do problema. Problema? Que problema? Eu não fui ao churrasco porque estava com uma gripe terrível, tinha até atestado médico. Mas a forma como ela falou, dando ênfase na palavra problema, fez meu estômago embrulhar. Júlia me olhou com aquela expressão de pena misturada com constrangimento. Que problema, Fernanda? Perguntei, tentando manter a calma, mas já sentindo uma irritação crescendo no peito. Ah, querida, não precisa fingir comigo. Família é família, né? Todos nós passamos por momentos difíceis. Ela respondeu, tocando meu braço com uma falsa solidariedade que me fez querer gritar. Naquele momento eu ainda não sabia, mas Fernanda havia espalhado para toda a família que eu não apareci no churrasco porque estava internada em uma clínica de reabilitação. Isso mesmo, vocês ouviram direito. Ela inventou que eu tinha problemas com álcool e drogas. A desgraçada foi tão convincente que até chorou lágrimas de crocodilo contando como estava preocupada comigo. Durante os dias seguintes, comecei a notar mudanças estranhas no comportamento da família. Minha sogra, Dona Carmen, de 67 anos, que sempre foi carinhosa comigo, começou a me tratar de forma distante. Nos almoços de domingo, ela evitava me deixar sozinha com meus filhos, como se eu fosse um perigo para eles. Uma vez eu peguei ela tirando minha taça de vinho da mesa e sussurrando para o marido dela. Melhor prevenir, né? Meu cunhado Roberto, marido da Fernanda, também mudou completamente comigo. Antes ele era super amigável, sempre fazendo piadas e conversando sobre trabalho. De repente, passou a me cumprimentar apenas com um aceno de cabeça e evitava qualquer conversa. Quando eu tentava falar com ele, respondia com monossílabos e logo arrumava uma desculpa para sair. A situação mais humilhante aconteceu no batizado do filho da minha prima. Eu estava conversando com algumas tias quando Fernanda se aproximou do grupo. Imediatamente o clima ficou tenso. Uma das minhas tias, a tia Rosa, de 58 anos, que sempre foi próxima de mim, me deu um abraço apertado e sussurrou no meu ouvido. Querida, se você precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Sei que está passando por um momento difícil. Fiquei completamente perdida. Que momento difícil? Minha vida estava normal, trabalhando como enfermeira no hospital, cuidando dos meus 2 filhos, casada há 8 anos com o Daniel. Não entendia nada do que estava acontecendo. Foi quando Fernanda se aproximou ainda mais, e com aquela voz doce e venenosa que ela sabia usar tão bem, disse: Marina, que bom ver você aqui. Como você está se sentindo? Roberto e eu estávamos comentando que você parece bem melhor agora. Melhor? Melhor do quê? A confusão no meu rosto deve ter sido óbvia, porque ela continuou. Ah, querida, não precisa se envergonhar. Todos nós temos nossas batalhas. O importante é que você está buscando ajuda. Naquele momento, senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. As outras pessoas do grupo me olhavam com uma mistura de pena e constrangimento. Eu queria gritar, queria perguntar do que diabos ela estava falando, mas as palavras simplesmente não saíam da minha boca. Fernanda aproveitou meu silêncio para continuar sua performance. Gente, vocês sabem como é difícil para a família toda quando alguém que amamos está passando por essas questões. Mas graças a Deus, Marina está bem melhor agora, não é mesmo? O pior de tudo era ver como ela conseguia parecer genuinamente preocupada. Se eu não soubesse que estava sendo alvo de alguma coisa, até eu acreditaria nela. A mulher era uma atriz consumada. Saí daquela festa completamente arrasada. No carro, Daniel percebeu que algo estava errado e tentou me fazer falar, mas eu nem sabia por onde começar. Como explicar que minha própria família estava me tratando como se eu fosse uma viciada em recuperação sem eu ter a menor ideia de onde isso havia surgido? Naquela noite, deitada na cama, não consegui dormir. Ficava repassando todos os comportamentos estranhos das últimas semanas, tentando entender quando tudo havia começado a mudar. E sempre chegava à mesma conclusão. Tudo começou depois daquele aniversário da minha sogra. Depois daquela conversa estranha na cozinha. Fernanda estava por trás de tudo isso, eu tinha certeza. Mas ainda não imaginava até onde a maldade dela era capaz de chegar, nem os segredos sórdidos que ela estava escondendo da própria família. Nos dias seguintes ao batizado, a situação só piorou. Era como se Fernanda tivesse aberto as comportas do inferno, e todas as mentiras que ela havia plantado começaram a florescer. Minha própria família estava me tratando como uma estranha, e eu ainda não entendia completamente o porquê. A primeira pessoa que teve coragem de me confrontar diretamente foi minha cunhada Júlia. Ela apareceu na minha casa numa quinta-feira à tarde, quando eu estava voltando do trabalho. O rosto dela estava vermelho, como se tivesse chorado, e ela me abraçou com uma força que me assustou. Marina, eu não aguento mais ver você assim, ela disse com a voz embargada. Você precisa buscar ajuda de verdade. Não pode continuar negando que tem um problema. Sentei na varanda com ela completamente perdida. Júlia, pelo amor de Deus, me explica que problema é esse que todo mundo fica falando. Ela me olhou com aqueles olhos cheios de lágrimas e suspirou profundamente. Marina, a Fernanda nos contou tudo. Sobre as bebidas escondidas no seu trabalho, sobre as vezes que você chegou em casa alterada, sobre os remédios. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Que bebidas? Que remédios? Júlia, eu trabalho como enfermeira. Se eu tivesse qualquer problema com substâncias, já teria perdido meu emprego há muito tempo. Mas ela disse que você conseguiu esconder bem até agora. Júlia continuou.
limpando o nariz com um lenço. Que você sempre foi muito esperta para não deixar rastros no hospital. E que você chegou a roubar alguns medicamentos de lá. Meu sangue ferveu. Roubar medicamentos? Fernanda havia cruzado uma linha que jamais deveria ter cruzado. Acusar uma enfermeira de roubar medicamentos era algo que poderia destruir minha carreira inteira, minha reputação profissional que construí ao longo de 15 anos. Júlia, olha nos meus olhos.